meus amigos, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje somente eu farei a apresentação do tema da noite, pois que estou substituindo o nosso querido amigo Ezequiel, e hoje o Evangelho vai tratar particularmente de uma lição, uma mensagem ligada ao capítulo 16. Mas dentro de instantes abordaremos a mensagem da noite. Mas antes de iniciarmos, gostaria de enfatizar que amanhã, sábado, dia 14, nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ocasião em que a Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui em Poá, estará com os portões abertos para receber donativos, doações de mantimentos, roupas, calçados, produtos de higiene, de limpeza, que serão distribuídos às famílias cadastradas em nossa casa. Então, amanhã, das 15 às 16h30, João Firmino e Vita, 2 trabalhadores da casa, estarão esperando por vocês. Agradecemos enormemente qualquer ajuda que possa vir. Em tempos de pandemia, a situação, a carestia está mais difícil, então contamos com os corações generosos para que possamos dar continuidade à campanha de Fraternidade Alta de Souza. Meus amigos, neste momento, então, só lembrar também que daqui a pouco, presencialmente, a nossa casa estará aberta a partir das 19h30 e hoje, particularmente, após o estudo do Evangelho, teremos uma reunião, na verdade, Assembleia Geral, para a renovação da diretoria da Casa Espírita. Então, os associados estão todos convidados a lá se apresentarem. Às 20 horas terá início a primeira chamada e depois às 20h30 a segunda chamada. Então, contamos com vocês. Meus amigos, agora então é importante que abramos esta atividade elevando o nosso pensamento a Deus, fazendo uma prece. E nesse sentido, eu peço a colaboração de cada um de vocês que nos acompanham em nossas lives neste momento, para que possamos juntos fechar os nossos olhos físicos, materiais, e elevando o nosso pensamento a Deus, a nossa condição vibratória, rogar a proteção do mais alto para o estudo que iremos ter, agradecendo profundamente todas as benesses que nos chegam diariamente através do Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. Como eu disse anteriormente, hoje o tema do Evangelho está ligado ao capítulo 16. Este capítulo tem como tema central servir a Deus e a Mamon. E o item que será abordado, já previamente determinado pelo cronograma da casa, é o item 4. Ele é bem pequenino. Eu até diria que é um dos menores itens, mas é profundo em seu ensinamento. O título: Jesus em casa de Zaqueu,
Vamos à leitura? E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus, para saber quem era, e não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é uma cidade considerada a mais antiga do mundo ainda existente, com cerca de 10.000 anos. E na época de Jesus era um importante ponto comercial. Então, nós teremos aí a figura de Zaqueu. Zaqueu era um dos principais publicanos. Podemos pensar que ele era um dos chefes dos publicanos. Mas afinal, quem eram os publicanos ao tempo de Jesus? Os publicanos eram os cobradores, os coletores de impostos. E sabemos que as autoridades romanas espertamente faziam com que os próprios judeus, os publicanos, cobrassem impostos para Roma. Podemos imaginar como eram vistos os publicanos, como pessoas de má vida, cheios de negociata, corrupção, e qualquer coincidência com a época atual não será mera coincidência, porque nós sabemos que isto ainda perdura aos tempos de hoje. Negociatas, corrupção, enriquecer por todos os meios, sem se preocupar se é lícito ou não. Então, naquela época acontecia, e infelizmente esses são costumes trazidos para os tempos atuais, porque para o ser humano encarnado, ele tenta servir a Deus e a Mamon. Mas sabemos, e Jesus já nos alertara, que isso não é possível. Ou servimos a Deus, ou servirmos a Mamon. Então, retomando, podemos imaginar como os publicanos eram vistos, como pessoas de má vida. Eles eram muito hostilizados pelo povo judeu na média. Então, imaginemos quando Jesus se convida para estar em casa de Zaqueu. Como que aqueles que o circundavam, que se deram conta da situação, como manifestaram a sua opinião? Como reagiram? Da pior forma possível. Achavam Jesus contraditório? Como que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Era esse o murmúrio geral. Porém, Jesus nos disse
e vamos lembrar de suas palavras. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, Jesus estava sempre a ofertar sua mão santa aos doentes do corpo, mas sobretudo aos doentes da alma, criminosos, que, ainda que fossem vistos como marginais na lei humana e na lei divina, sabemos que se houvesse em sua intimidade o desejo sincero de remissão, poderiam sim adentrar um dia ao reino dos céus, ao reino de Deus. Zaqueu, portanto, representa cada um de nós, um pouco de cada um de nós, nesta ânsia sem freio de ter, possuir. Vamos lembrar que servir a Mamon não é exatamente uma divindade, mas Mamon seria condizente com aquilo que eu acabei de dizer, o desejo irrestrito de ter, possuir, controlar. Então, Zaqueu representa a materialidade do ser humano, a questão e o desejo de enriquecer, não importando os meios, como naquela célebre frase, os fins justificam os meios. Mas nós sabemos que não é bem assim, que em tudo que fizermos, precisamos fazer de tal forma que não sejamos acusados pelo tribunal de nossa própria consciência. Sabemos também que a doutrina espírita nos esclarece que a lei divina, a lei do Pai Criador, se encontra indelevelmente gravada na nossa consciência. O que ocorre é que não temos ainda condição moral nem intelectual de acessar em sua essência total a lei divina gravada em nós. Mas temos, ao longo da existência terrena, inúmeras oportunidades, eu diria diárias, de rever a nossa conduta, pois que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos deixou um farol a iluminar a nossa vida. Jesus veio nos mostrar um Deus diferente do apresentado por Moisés. Moisés, em sua época, devido à dureza dos corações humanos, foi forçado a mostrar um Deus que punia, que castigava, que era cruel, como qualquer ser humano poderia ser. Mas, depois disso, a humanidade caminhou e quase 2000 anos depois nos vem Jesus, sublime mestre, governador planetário. Veio em carne e osso, porque precisava mostrar a cada um de nós que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é justiça suprema, que Deus nos ama incondicionalmente, não impõe, portanto, condição alguma. Porém, Deus instituiu leis perfeitas, eternas, e cada um de nós que transgredir a lei de Deus terá como consequência
o sofrimento. Terá como consequência a dor. E a dor pode nos vir de inúmeras formas. Na forma de perda dos recursos que temos, na forma da perda de um ente querido. Embora saibamos, todos nós, que a desencarnação é algo natural, infelizmente, muitos de nós ainda apegados à ideia do ter, possuir e controlar, mesmo os nossos entes queridos, muitas vezes não aceitamos a sua partida. E tenhamos a certeza que ao fazê-lo, prejudicamos enormemente aqueles que já partiram e se encontram no plano espiritual. Afinal de contas, quando nos prendemos às lembranças amargas dos momentos finais, fazemos com que o nosso ente querido sofra e reviva os últimos momentos. Então, meus amigos, se amamos aqueles que conosco convivem, mas que partiram por um ato natural da existência, porque tudo se renova, lembremos sempre dos nossos entes queridos com carinho, façamos esforços para nos lembrarmos dos bons momentos vividos, da alegria de ter compartilhado a companhia daqueles que nos deixaram, para que não atrapalhemos, não façamos com que eles sofram mais do que o necessário. Não é, meus amigos? Então, voltando, essa questão de controlar as pessoas também é servir a Mamon. Porque, afinal de contas, o que é servir a Deus? Servir a Deus é servir ao próximo, é servir a si mesmo, como servimos a nós mesmos, nos impondo amorosamente uma disciplina para estudarmos, para conhecermos, para nos aprimorarmos e, sobretudo, colocarmos em prática, amarmos. E este verbo amar, ele é tão amplo e muitos de nós usam este termo de forma mesquinha, querendo controlar, querendo determinar um conceito de felicidade ao nosso próximo, ao nosso filho, marido, esposa, irmão, colega, como se nós tivéssemos condição de viver a vida do outro. Tamanha é a nossa ilusão de querer controlar a vida do outro. Este capítulo, Servir a Deus e a Mamon, nos garante que devemos viver e deixar o outro viver, porque de nossa parte nos sentimos tolhidos quando querem controlar a nossa vida. Então, podemos ter uma ideia de como o outro se sente quando tentamos controlar a vida dele. Mas voltando para Zaqueu, aquele publicano, principal entre os publicanos, ele era pequenino, baixinho. E quando Jesus chega a Jericó, ele está ansiosíssimo para ver o mestre. Porém, havia uma aglomeração muito grande de pessoas e, por ser baixinho, ele não teria condição de ver o mestre. Então, o que faz Zaqueu? Ele sobe num sicômoro. E só um momentinho que está passando o caminhão aí da eleição, né, das propagandas eleitorais. Então, meus amigos, por ele ser baixinho, pequenino, ele sobe numa árvore de nome sicômoro. E ele consegue então ver Jesus. Mas Jesus já sabia previamente que Zaqueu estava
pronto para a sua renovação íntima. Zaqueu estava pronto para se renovar intimamente e ser um novo homem. Por isso, quando Jesus divisa, quando ele vê Zaqueu naquela árvore, ele logo diz: desce depressa, Zaqueu, importa que hoje eu esteja em tua casa. Imaginemos alguém, pecador como todos nós, que vivia de negociatas, que vivia do dinheiro alheio, que colocava a mão no dinheiro alheio. Imaginemos quando ele encontra-se com Jesus. Aquela energia sublime do Mestre a tocar-lhe o coração, já propenso à renovação. Então, imaginemos a alegria de Zaqueu. Coloquemo-nos, cada um de nós, no lugar de Zaqueu, para imaginar o que ele estava sentindo naquele momento, a ponto de dizer ao Mestre que ele repartiria dos seus bens metade para os pobres. Ele, que até então vivera para controlar, para amealhar, para juntar mais e mais riquezas. Ele disse: eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E mais, aquele que eu tiver defraudado, aquele que eu tiver prejudicado, eu então pagarei quadruplicado. Vejam só, meus amigos, que renovação, que transformação, que diferença no coração de Zaqueu. Então, se Zaqueu representa um pouquinho de cada um de nós na ânsia de ter e controlar, e não me refiro tão somente, como disse anteriormente, às coisas da matéria, dinheiro, joias, mas aqueles também que se detêm no poder, no desejo de controlar coisas e pessoas. É importante que nós vejamos nesta lição a bondade divina para com todos nós. Sempre, nunca é tarde para fazermos a nossa reforma íntima. Começarmos a nos analisar, para que possamos agir como Zaqueu, irmos nos desprendendo das questões materiais. É claro que vivemos num mundo material, precisamos de recursos financeiros para poder viver e sobreviver. Mas o que nós estamos a querer mudar em nós é esse desejo do supérfluo, de querer sempre mais e mais, porque sabemos que a felicidade não mora na matéria. Se assim fosse, todos os ricos seriam infinitamente felizes, mas não o são. Por um motivo muito simples: a matéria não nos traz felicidade. O que nos traz felicidade é o amor, é a prática do bem. Certa vez, um monge disse que a suprema religião é a prática da caridade. Não pela expectativa da recompensa, nem por medo do castigo divino. Sabe as palavras: a caridade nunca pode ser uma barganha com o Pai. Eu vou fazer a caridade para que Deus me recompense. Eu vou fazer a caridade porque tenho medo de ser castigada pela justiça divina. Não, a caridade é o amor em ação. É o amor que mora em nós e pede para que possamos exteriorizar este amor, esta caridade para com todos à nossa volta.
não existe melhor maneira de ser feliz do que fazer a felicidade do nosso próximo. Existe? Não existe, meus amigos. Aquele que busca avidamente as riquezas como fim em si mesmas para ser feliz, só consegue se decepcionar. Ontem eu comentava na live uma passagem de Emmanuel que ele dizia da nossa necessidade de renovação. E ele nos dizia da dificuldade que nós temos em aprender com as dificuldades da vida. E ele citou situações em que temos imensa dificuldade de aceitar. A doença, a velhice, a pobreza e tinha mais uma, e o desapontamento. Então, essas 4 situações. Então, vejamos, a dificuldade de recursos exercita a nossa humildade e a nossa resignação. O desapontamento exercita a nossa resiliência, a nossa capacidade de nos adaptarmos a um novo panorama. Quem de nós não teve que se reinventar durante esta pandemia? Não é verdade? Então, meus amigos, os recursos, eu falei da pobreza, eu falei dos desapontamentos, eu falei da doença. A doença, ela é um chamamento em nós, é uma intimação divina para que possamos nos ajustar com as leis. Jamais vejamos na doença um castigo. É uma oportunidade, é a cura do espírito, é uma bênção. Mas como é difícil pensar e sentir assim quando estamos vivenciando uma doença. Não é verdade, meus amigos? Enfim, essas eram as minhas considerações a respeito do texto Jesus em casa de Zaqueu. Fica a dica, este texto está no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e está no item, deixa eu ver aqui para vocês, item 4. Então, eu recomendo que façam a leitura. E agora, meus amigos, vamos juntos fazer as vibrações dessa noite. Eu conto com o carinho e a energia de cada um de vocês que estão aí do outro lado, sempre nos acompanhando com todo afeto. Meus amigos, vamos, neste momento, com muita alegria em nossos corações, nos unindo à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, que com certeza em todas as nossas lives estão nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando em tudo que fazemos. Vamos nos ligar agora, queridos irmãos. Vamos nos ligar e mentalizar Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e assim será, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, estamos chegando ao fim de mais uma live. Eu gostaria de deixar registrado que as nossas lives acontecem todos os dias às 18 horas, exceção feita ao dia de quarta-feira, em que a live ela é exibida às 19h30, concomitantemente com a atividade presencial da Casa Espírita Maria de Nazaré. Todos os dias temos lives. Amanhã eu e João Firmino estaremos mais uma vez com vocês. Domingo a nossa querida amiga Arielle.
segunda Ezequiel, terça e quarta Sérgio, quinta retornamos João e eu, e assim sucessivamente, com muita alegria, pedimos a vocês que, se possível, assistam no YouTube, deem o seu like, mesmo que vocês tenham assistido a palestra, a mensagem pelo Face, vão lá no YouTube, deem o seu like para impulsionar o nosso canal, de forma que possamos levar a mensagem espírita a muito mais corações. Queridos amigos, um abraço fraterno, um ótimo fim de sexta-feira, um ótimo final de semana. Recebam um abraço cheio de carinho, um abraço virtual, mas um abraço carregado das melhores energias que todos merecemos. Fiquem com Deus, até a próxima!